paz do Senhor, você que nos assiste. Vamos dar prosseguimento à meditação que nós iniciamos domingo de manhã, né? Sobre Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Então 4,16 diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem ao meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vamos dar um pulo lá para o capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Versículo 13. E o rei perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, lhe será dado. Somente até aqui. Pai querido, Pai amado, novamente, Senhor, pedimos que a Tua sabedoria esteja presente neste lugar. Pai, nos abençoa na meditação da Tua palavra, Senhor, ilumina nossas mentes, dai-nos graça, Senhor, para compreender as Tuas Escrituras, que ela possa servir de mantimento para o nosso dia, alimento espiritual, que possamos ter a oportunidade de colocar em prática e assim crescer em fé e entendimento da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Por isso, sentar. De manhã nós meditamos até o versículo 16, né? Tanto do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, e agora nós vemos o desfecho de toda aquela história que nós vemos. Enquanto a primeira parte do capítulo fala que os judeus estavam prestes a enfrentar aquela dificuldade de estar numa nação totalmente ímpia e ainda por cima serem perseguidos, estavam prestes a serem perseguidos, a partir deste momento nós vemos que vemos o resultado do preparo de Esther. Ou seja, ela convocou toda aquela nação judaica para jejuar e ali buscar de Deus o que eles estavam precisando. Eles estavam prestes a enfrentar uma grande batalha, não apenas espiritual, mas também física, e ela viu ali a necessidade. Mardoqueu tinha direcionado ela a fazer isso, e ela viu a necessidade, antes de chegar diante do rei Xerxes, ela tinha que se preparar. E vimos que isso daí é um grande exemplo para cada um de nós. Porque antes de fazermos qualquer coisa, antes de assumirmos a nossa posição de batalha em relação às lutas do nosso dia a dia, nós devemos nos preparar. Buscar capacitação do alto para que tudo ocorra bem. Assim como foi com a vida de Esther, Mardoqueu e dos demais judeus. Então, se a mensagem de manhã nós falamos sobre preparo, antes de se apresentar ao rei, nós vamos agora falar do preparo para se apresentar diante do rei. É diferente. Aqui nós vemos que essa mensagem vai servir para nos alertar de um seguinte: da importância da consagração e do jejum quando nós vamos nos apresentar perante o rei. Não antes de quando nós já sabemos de uma missão e que nós precisamos do favor. Não, agora, como Esther ela já estava diante do rei, vamos ver o que nós podemos aprender em relação a isso. Nós falamos sobre o preparo. E o diácono Amantino, ele falou mesmo pela manhã ele citou o preparo que os sacerdotes, os levitas, eles precisavam fazer para se chegar diante do templo. No templo do Senhor tinha um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que somente o sumo sacerdote ele podia se chegar, porque aquele lugar representava o lugar mais santo daquele templo, onde a presença do próprio Deus estava. E se ele não a chegasse, se o sumo sacerdote não se preparasse da maneira devida, ele morria. A presença de Deus fulminava aquela pessoa. E vemos que aqui, diante de Esther, diante do rei Xerxes, era uma situação muito parecida. Porque quem chegasse diante do rei sem ser convidado, sem ele estender o cetro, morria.
morria, sofria de uma fatalidade parecida. Só uma coisa, em algumas versões a palavra, o nome de Xerxes está escrito Assuero. Só um desencargo de consciência. Assuero era como se fosse um título do rei. O nome dele de fato era Xerxes, mas Assuero é como se fosse um título. Por exemplo, César. O nome da pessoa não era César, mas o cargo dele tinha aquele título de César. Então, só uma explicação, porque às vezes as Bíblias têm versões diferentes e um nome pode aparecer em lugar do outro, mas Xerxes e Assuero eram a mesma pessoa. Continuando, Esther, ela se vê nessa situação de estar diante do rei e ter alcançado aquele favor. Ele estende o cetro para ela e ela pode sim comunicar o que ela estava querendo, o pedido dela. Diferente da antiga aliança, né, nós que vivemos na nova, o sumo sacerdote, eles tinham, né, o povo judeu, ele tinha um templo para habitar e ali chegar diante dos sacerdotes e oferecer os seus sacrifícios. Só que nós sabemos que nós vivemos numa nova aliança e a presença de Deus habita dentro de nós. O apóstolo Paulo ele vai falar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que nós somos templos do Espírito Santo. Cada um de nós, porque a presença dele habita nós. Nós não necessitamos, como os israelitas precisavam, de um lugar físico, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E cabe a nós, no nosso preparo como cristãos, zelarmos pela santidade, zelarmos pela fé e aguardarmos a volta do nosso rei, do verdadeiro rei. Aqui nessa passagem que acabamos de ler é uma coisa muito além do que meramente aparece. Porque Esther se achega diante de rei e Xerxes ele estende o cetro para ela. Será que era somente isso? Quando eu parei para ler isso daqui, eu me lembrei de uma outra passagem. Porque fala que o nosso Senhor Jesus, ele é o rei de todas as coisas. Ele é aquele que triunfou sobre a morte. Ele é aquele que triunfou sobre o pecado. E ele reina no trono de Deus. E o fato de nós, como servos e servas no Senhor, termos essa necessidade de nos achegarmos diante dele para recebermos o perdão dos nossos pecados, é algo que parece com o que Esther fez aqui. Porque ela, para alcançar uma misericórdia, para alcançar a misericórdia do rei, primeiramente ela se preparou, até que enfim ela teve que estar diante do rei para receber o pode vir diante de mim. Me acompanha no livro de Mateus, no capítulo 25. Essa história de Esther figura ou serve como analogia para a forma como nós vamos nos apresentar diante do verdadeiro rei, do nosso Senhor Jesus. Então, livro de Mateus, capítulo 25. Diz assim, é a parábola das 10 virgens, uma parábola muito conhecida, uma passagem bem conhecida. 25, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As imprudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo já se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão encontrar óleo para vocês. Então, saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós já chegamos a estudar esse capítulo quando fizemos o estudo
do Evangelho, do livro de Mateus. E no capítulo 24 é o sermão escatológico, onde Jesus Cristo ele fala sobre o fim dos tempos. Escatologia significa exatamente isso, uma doutrina, uma norma, um direcionamento que mostra como será o fim dos tempos. Então, no capítulo 24, Jesus Cristo estava lá com os discípulos, ele começa a falar, olha só, como será o fim dos tempos? Será como um dia que ninguém está esperando? Será como nos dias de Noé, como as pessoas estavam se casando e dando-se em casamento e de repente, como um estalo, tudo acabou. Veio o juízo de Deus sobre a terra. Os discípulos ali empolvorosos, né, naquela ânsia, começam a perguntar, Senhor, mas quando é que não vão acontecer todas essas coisas? Quando é que o Senhor irá voltar? Porque eles já sabiam que daqui a algum tempo Jesus Cristo iria morrer, ir para os céus, e eles estavam aqui se perguntando, Senhor, quando vão acontecer essas coisas? E quando o Senhor irá voltar? Só que Jesus Cristo ele fala o seguinte, não cabe a vocês saber, somente Deus sabe o dia da volta. Então, nesse contato, né, falando sobre o fim dos tempos, é que nós nos deparamos com essa parábola das 10 virgens, onde existem elementos que Jesus Cristo apresenta nessa parábola que são de extrema importância e vale a pena nós meditarmos em cada um deles. Os elementos principais dessa parábola são 5. Primeiramente, o reino de Deus, depois o novo atrasildo, as 10 virgens, as lâmpadas ou as candeias e em seguida o azeite. São 5 elementos importantíssimos nesta história. E nós vamos analisar cada um deles. Primeiramente, o reino de Deus. Jesus Cristo fala que aquele dia o reino dos céus será semelhante a essas 10 virgens. Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, aqui representa o governo de Deus, só que vindo ao mundo de forma visível. Quando Jesus Cristo foi apresentado àquelas autoridades e perguntaram, certo que você é rei dos judeus? Ele fala, meu reino não é deste mundo. Eu não tenho uma coroa aqui na minha cabeça, mas de fato eu sou o rei. Mas o que acontece? No dia do juízo, o reino de Deus será manifestado e todo olho verá isso acontecer. Todos os olhos verão. O reino dos céus, esse juízo vindo, a segunda vinda de Jesus Cristo, onde ele virá não mais como aquele homem humilde e sem beleza alguma, mas virá como rei que ele é, como verdadeiro rei, em poder e glória para literalmente fazer a separação entre aqueles que são deles e aqueles que não são. E jogar os ímpios, Satanás e seus demônios no lago de fogo e enxofre, e conduzir aqueles que são seus, suas ovelhas, seus filhos e filhas, para a sua morada interna. Então aqui Jesus Cristo fala sobre o reino dos céus, e esse é o governo, representado aqui por essa imagem, né, até mesmo literal, né? Será algo que nós poderemos ver naquele dia. E ele fala que esse reino será semelhante a essas 10 virgens, que tem algo muito importante na mão, mas vamos falar isso depois. Outro personagem nessa história, o noivo que se atrasa, o noivo que demora. E todos nós sabemos claramente que ele estava falando de si próprio aqui. O noivo é Jesus Cristo, aquele que virá encontrar com a igreja, que somos nós, que é a noiva também. Então o noivo é a figura de Jesus Cristo retornando para aquele encontro, para aquele casamento. A terceira figura, que são as virgens, que nada mais representam do que crentes ou religiosos. Repara que Jesus Cristo fala sobre essas virgens, separando em 2 grupos, nas sensatas e nas insensatas, mas todas elas eram virgens. Isso significa, nessa passagem, que essas pessoas são todas elas que têm algum grau de religiosidade. Não meramente uma virgindade sexual, mas aqui figura uma religiosidade. Porque na antiguidade a virgindade era tida como algo sagrado, como uma prática até mesmo religiosa, né? As pessoas que faziam voto de castidade, vamos lembrar da história da Igreja Católica, onde pessoas faziam lá o celibato, né, aquela castidade, para se privar de algo, se privar daquela natureza carnal, para dedicar suas vidas a Cristo. Então, nessa passagem aqui, a virgindade de cada uma dessas 10 significa, de fato, alguma religiosidade. E Jesus ele separa em 2 grupos, em 2 bolhas. As sensatas,
ou as sábias em algumas versões, e as insensatas, as nécias, as tolas. As lâmpadas aqui, carregadas por essas virgens, de tantas pregações que já ouvimos a respeito disso, nós vamos dar uma analogia para essas como a responsabilidade que cada um de nós tem para com a sua salvação. É algo que brilha, é algo que chama a atenção. E uma coisa importante de falar também é que, por exemplo, já que ele está falando de um contexto de casamento, né, o noivo, as lâmpadas naquela idade eram utilizadas para iluminar o caminho do noivo. Tanto que fala que num período de tempo muito tarde, já provavelmente estava escuro, essas damas de companhia, elas acompanhavam a noiva e iluminavam com as suas lamparinas, com as suas candeias, o caminho do noivo para que o noivo conduzisse a noiva até a noite de núpcias, né? Até o local onde eles estavam preparados ali para consumar o casamento. Então, as lâmpadas, elas representam isso. Elas representam a salvação. Vamos ver. E por último, o azeite, que era algo que as sensatas tinham, mas as insensatas não tinham. O azeite aqui significa a fé. Significa um combustível que vai abastecer a vida do cristão e que algumas tinham e outras não. Vamos prosseguir. O que acontece? A parábola vai falar que as virgens insensatas, elas não tinham essa candeia. E elas são aqui representadas por crentes, que nós vamos chamar de cristãos nominais. Porque são pessoas que meramente apresentam essa postura de serem religiosas sérias, usam até a capa de Elias, um manto sagrado, mas que na verdade, sobre a postura delas, somente Deus sabe o que acontece naqueles corações. O Senhor é aquele que sonda, esquadrinha os pensamentos e conhece o coração do homem, pois Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele conhece aqueles que são seus e aqueles que não são. Vamos lembrar dos estudos bíblicos que nós fizemos. Teve um momento na vida de Jesus onde Ele estava pregando o Evangelho, Ele falava sobre as verdades do reino, falava sobre o inferno, falava sobre arrependimento, e chegam os fariseus e os discípulos falsos diante dele e falam: Mestre, que palavra dura que falas. Aí Ele fala: vocês acham tão duras assim, vocês não aceitam minhas palavras porque vocês não me pertencem, vocês não são meus. Isso causa um auê naquela situação, causa um reboliço naquelas pessoas que viviam meramente pela religiosidade, porque elas não tinham o mais importante, que era a comunhão com o Senhor Jesus. Não tinham a fé, aquilo que alimentava suas vidas. Então essas crentes insensatas, elas são a representação dos crentes nominais. Aqueles que até têm a lamparina do juízo, a lâmpada da salvação aparente, mas que de fato não são. O apóstolo João, ele vai falar no livro 1 João, que há aqueles que quando saem do nosso meio, ele fala que aqueles que saem do nosso meio, falando sobre os apóstatas, falando sobre os falsos mestres, eles nunca pertenceram ao nosso meio. Basicamente, quando nós vemos determinadas situações onde, poxa, esse tipo de coisa já acontece no nosso meio. Nós vemos pessoas que cresceram conosco, que de alguma forma nós vimos ali até mesmo um crescimento espiritual aparente, mas que em determinada fase da vida, elas simplesmente esfriam e nunca mais voltam para os caminhos do Senhor. Aqui nós vamos fazer duas divisões entre essas pessoas. Aqui de fato são aquelas que abandonam a fé e negam que Jesus Cristo é o Senhor para sempre. Esses são os apóstatas. E aqueles que têm um momento de esfriamento espiritual. Para esses, há salvação em Cristo Jesus. Para a apostasia, fala que esse pecado não tem volta. Porque é uma negação do Senhor Jesus. É uma negação da obra que o Espírito Santo vem com tanto amor, com tanta perseverança, com tanto ímpeto na vida do homem, para assim trabalhar.
O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e o que é a verdade. E quando nós os negamos esse agir, quem mais vai intervir em nossas vidas? Então aqui, essas virgens insensatas são esses crentes nominais, que somente têm a casca de crente, de cristão, de ter aquele fervor, mas com o passar do tempo nós vemos que essas pessoas começam a esfriar. Jesus Cristo ele fala isso, que quando o noivo vem, eles falam, o noivo está vindo, e aquela preocupação, é aquele auê, aquele rebuliço. A lâmpada está esfriando, a lâmpada não é o símbolo da salvação, a salvação está aparentemente perdida. Por quê? Porque elas não tinham o que era necessário para mantê-la. Elas não tinham o que era necessário para alimentar a lâmpada, que é o quê? O dom da fé. O apóstolo Paulo em Efésios, a salvação se dá o quê? Pela graça, isso é mediante a fé, isso não vem de vós, mas é o quê? É dom de Deus. Só é salvo quem crê. A salvação é pela graça de Deus, mas o requisito para alcançar a salvação é crer em Deus. O mesmo Paulo ele vai falar que como é que essa fé se manifesta na vida dos homens? Se manifesta através da palavra. E o próprio Senhor Jesus, na parábola do semeador, ele vai falar que as sementes são lançadas por diversos corações, por diversas terras. Alguns até chegam a brotar, mas que as complicações da vida vêm o quê? Para suprimir. Mas naqueles bons corações, aqueles que florescem, que a semente cresce, esses são aqueles que manifestam o dom da fé. E, consequentemente, esses são aqueles que recebem a vida eterna. Então, no momento em que o noivo ele está voltando, os crentes que não são genuínos, né, os crentes falsos, as virgens insensatas, elas começam naquela corrida para tentar encontrar um azeite. Só que um pouco antes disso, no versículo 5, me acompanha rapidamente, diz o seguinte, que o noivo demorou a chegar, e todas, tanto as sensatas como as insensatas, elas ficaram com sono e adormeceram. Veja que esse versículo fala que tanto as sábias como as nécias adormeceram. E frequentemente na Bíblia nós vemos que essa situação de sono é tido como morte, né? Quando Lázaro tinha morrido, Jesus Cristo falou, ele só dorme. Não tenham medo, ele só está dormindo. Então, algumas passagens, o sono vai simbolizar isso, mas o que acontece? O sono aqui, nós podemos falar que é uma passagem de tempo. Como assim uma passagem de tempo? Quando você está cansado, você dorme. Você chega na sua casa, depois do trabalho, estudo, e você chega à noite e está cansado e vai dormir, e ocorre uma passagem de tempo até o dia seguinte. E aqui as noivas, as virgens, elas também tiveram esse intervalo de tempo entre o momento em que elas tiveram aquele primeiro contato, olha só, nós estamos aguardando o noivo, dormiram, olha só, o noivo está voltando. Não houve ali uma passagem de tempo? Então aqui o sono representa exatamente isso. E por que isso daqui não representa, esse sono representa, como alguns podem falar, um esfriamento espiritual? Porque o que acontece? Nem as nécias se tornam sábias e nem as sábias se tornam nécias. Todas elas passam por esse período de espera, assim como todos os crentes evangélicos, sendo eles verdadeiros ou não, passam por esse período de espera até a volta do nosso Senhor Jesus. Todos eles, todas as pessoas, sendo ímpias e sendo justas, irão se apresentar diante do tribunal divino. E todas elas vão esperar no período de vida para chegar neste momento. Não apenas os cristãos estão aguardando, mas até os nécios, os tolos, os ímpios, eles passam por esse momento. Só que na hora de chegar lá no final, vamos ver, vai ser bem diferente para essas duas categorias de pessoas. Os religiosos verdadeiros, os religiosos falsos e os cristãos verdadeiros. Porque o que acontece? A partir do momento em que é anunciada a volta do nosso Senhor Jesus, e aqui é uma voz que
simplesmente fala, o noivo está voltando, nós podemos falar que quem é essa voz anunciando? Os profetas, são os pregadores, são cada pessoa que anuncia a volta do Senhor Jesus. Olha só, a própria igreja anuncia a volta do nosso Senhor Jesus. Mas ele fala que quando ocorre esse anúncio, algumas já estavam preparadas e outras não. Algumas mantinham as suas lâmpadas, suas lamparinas, as suas candeias acesas ou até com algum combustível para alimentar aquela chama. E outras nem se preocuparam no início da história em trazer o azeite, o óleo. O que isso acontece? O que isso representa para nossas vidas? Há essa separação desde o início da história entre as sensatas e as insensatas. Entre os cristãos verdadeiros e aqueles que só vivem de aparência. Mas por mais que por nós pareça ser muito complicado identificar, sabemos que Deus sonda todos os corações, Ele conhece tudo. Mas beleza, nós não sabemos como nós vamos ter essa certeza entre aqueles que são salvos ou não. Só o tempo dirá. Pode até acontecer em determinadas situações onde nós vemos claramente, onde pessoas, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos se revelando, e a partir do momento que nós temos o conhecimento da palavra, Deus nos dá a capacidade e discernimento de ver, essa pessoa não é de Deus. O que ele está pregando é falso, é heresia. Nós podemos ver isso claramente em algumas situações. Mas existem outras que não dá para identificar. Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí, você é joio ou trigo? Pergunta e dá uma cutucada. Vocês se lembram da parábola do joio e do trigo? Não tinha como separar um do outro. Só tinha como fazer essa separação o quê? No final. No final da história. Isso é um aviso para todos nós, porque quem somos nós nessa história? O joio ou o trigo? Somos as sensatas ou as insensatas? Somos aqueles que carregam o azeite lá para alimentar a chama da salvação? Ou aqueles que só vivem de aparência? Isso daqui é um aviso para todos nós. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Passamos por um momento em que nossa fé é provada de tamanha forma que parece que nós não estamos sem esperança para nada. Para nada, no pó. Lembre-se da vida de Jó. Ele tinha tudo, tinha muitos bens. Mas chegou no momento que a fé dele é provada. A própria mulher falou, amaldiçoa teu Deus ou morre. Olha só que provação terrível. Talvez você não esteja passando por uma provação de morte tão grande quanto foi com Jó, mas tenho certeza que são inúmeras as vezes que a nossa fé é aprovada. E que a nossa lâmpada pode até dar uma diminuída, mas jamais apagar. Porque os crentes verdadeiros são aqueles que têm o azeite. O azeite representa a fé. É a fé que nós temos no nosso Senhor Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Nós passamos por muitas batalhas, diversas, diariamente. Mas nós cremos e temos essa convicção que Ele está conosco todos os dias de nossa vida. Isso é algo que o mundo não nos pode tirar. Mas o que isso tem a ver com a história de Esther sobre se apresentar diante do rei? Um dia todos nós nos apresentaremos diante dele. Quem seremos nós diante dessa presença? Aqueles que têm a lamparina acesa ou aqueles que simplesmente largam para lá? Aqueles que só vivem de aparência. O engraçado é o seguinte: a salvação é algo individual. Repara que na parábola todas elas tinham uma lamparina. Só que uma se apagou com o tempo porque era algo aparente e outra permaneceu até o final. Algumas tinham óleo, azeite, a fé, e outras não tinham. Sendo que, versículo 8, as insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, versículo 9, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar para vocês o próprio óleo, vão comprar o óleo para vocês. Era algo que elas não podiam compartilhar.
Mas espera aí, eu não posso manifestar a minha fé diante de muitas pessoas e elas virem a crer diante da pregação da palavra? Sim, diante da pregação da palavra. A minha fé não é, por exemplo, o meu celular que eu posso passar para a mão de outra pessoa. Eu posso apresentar, isso daqui é um Samsung Galaxy, alguma coisa do tipo. Mas dar isso daqui para uma pessoa é algo muito diferente. Elas estavam falando o seguinte: vocês não tinham esse azeite desde o começo, vocês só tinham uma salvação aparente, vocês não tinham a fé. E agora que o noivo está voltando, vocês vão querer criar isso em vocês? Vocês vão querer o nosso próprio azeite para alimentar? Não, vocês precisam da sua fé. Cada um de nós precisa disso. O mundo precisa manifestar essa fé. E como o apóstolo Paulo ele fala no livro de Romanos, capítulo 10, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, porque ela é o alimento para as nossas almas. É o alimento que nós precisamos quando nós simplesmente estamos muito abalados. Em todos os dias na nossa vida, mas muitas pessoas só se achegam buscando a direção de Deus quando estão em momentos de aflição, né? Nosso Deus é tão misericordioso que nesses momentos de aflições, Ele se manifesta, Ele se apresenta, Ele se achega diante de cada um de nós, por meio da sua palavra. Estava vendo um vídeo do Bispo Walter, ele está bem debilitado por causa do câncer, mas mesmo assim manifestando tamanha fé, ele falando que, por exemplo, as pessoas que chegam diante dele perguntando, tirando dúvidas sobre salvação, sobre fé, as pessoas que perguntam, por exemplo, eu pequei, eu falhei diante de Deus, será que eu ainda assim serei salvo? Será que eu ainda tenho fé? Será que eu poderei ser salvo? E essa pode ser uma pergunta comum a todos. Mas o que acontece? Pelo simples fato de você manifestar essa preocupação no seu coração, já demonstra que o Espírito Santo está sobre a sua vida. Como nós falamos, nós somos templo dele. Se temos essa dúvida em nosso coração, essa inquietação, Senhor, eu pequei, o que eu faço? Significa que você continua crendo. Isso é completamente diferente da pessoa que nega Jesus Cristo para sempre. Porque as pessoas que negam, que são apóstatas, elas não têm essa preocupação. Você tem essa preocupação na sua vida? Será que eu sou salvo? Será que a minha lâmpada está acesa? Se você tem essa preocupação, significa que você tem o dom da fé. E você tem o necessário para alimentar isso até o final, até a volta do Senhor Jesus. O Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Prosseguindo, no final da história, essas que não manifestam, não tiveram esse dom da fé, ou seja, as virgens insensatas, elas depois de irem pela cidade procurar ali o azeite, elas batem na porta, elas chegam diante do noivo, o nosso Senhor Jesus, elas chegam diante dele, perguntando: Senhor, será que nós podemos entrar? Senhor, nos deixe entrar. Só que o Senhor, ele fala, o noivo, ele fala: eu não os conheço. Esse será o destino daqueles que são falsos. Esse será o destino daqueles que não viverem um evangelho genuíno. Esse é um alerta para todos nós. Um alerta para todos nós, independente de quem nós somos. Se você tem 1 ano de igreja, 1 semana de igreja ou 100 anos de igreja. Esse é um alerta para todos nós. Nós devemos ter fé no Senhor. Nós devemos ser cristãos genuínos para não batermos com a cara na porta. O fim dos tempos é algo que está acontecendo. Os dias estão cada vez mais abreviados. A violência, a maldade, a impiedade do mundo está crescendo. E nós, como igreja de Cristo Jesus, não podemos recuar. Eu estava até vendo uma brincadeira, né? Geralmente nesse final do semestre, o pessoal começa a reclamar da faculdade, né? Eu sou um desses que de vez em quando dou uma reclamada. Eu sofri tanto até aqui para desistir. Vamos dizer que você seja crente há 30 anos.
Você passou por muitos desafios na sua vida para desistir da caminhada. Vamos dizer que você seja crente há 1 ano. Você já passou por desafios. Não desista da caminhada. Nós, como servos e servas do Senhor, precisamos nos esforçar, além das nossas próprias forças, para manter a nossa chama acesa. Para perseverarmos em fé, para que não nos dobrarmos diante das situações mundanas, como nós vimos na meditação de manhã, não nos dobrarmos diante deste mundo, mas buscarmos sempre em Deus esse auxílio que nós necessitamos para vivermos a nossa caminhada. O Espírito Santo, ele nos ajuda nisso. Ele é aquele que, quando nos falta força, ele dá aquele chamado no nosso coração: filho, filha. Olha a situação que você está passando. Olha o pecado que você tem perdido ali. Olha o pecado que você tem enfrentado e perdido para ele. Você precisa lutar. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa buscar o auxílio do Deus soberano, porque ele é poderoso o suficiente para fazer todas as coisas serem possíveis. Ele é o Criador do mundo. O que ele não pode fazer pela sua vida? Deus, ele nos deu o dom da salvação. E nós temos essa responsabilidade de mantê-la até o final. Meus irmãos, isso daqui serve de anúncio, de alerta para todos nós. Porque a semelhança do livro de Esther, como nós lemos no capítulo 4, ela teve o devido preparo, a devida preocupação e até mesmo a devida humildade de, na hora de se achegar a Xerxes, a Assuero, ao rei, ela se preparou para isso. E como tem sido o nosso preparo como virgens sensatas, como igreja de Cristo, para nos apresentarmos diante do verdadeiro rei? Às vezes nós tomamos muito cuidado para falar com alguma pessoa que nós consideramos ser maior do que nós. Uma reverência: meu Deus, ele está perto de mim, será que ele vai me julgar? Como tem sido a nossa preocupação diante de Deus, diante da sua eminente volta, porque ele é o rei sobre todas as coisas, ele é o verdadeiro rei. Como tem sido a nossa postura? A parábola das virgens, a história de Esther, é um alerta para cada um de nós. É uma história que tem ensinamentos muito ricos para nós, porque sabemos que Deus nos protege, mas também ensinamentos que mostram como tem sido a sua postura ao se apresentar diante deste rei. Você tem chegado de forma qualquer? Ou você tem carregado seu azeitezinho próximo a você para alimentar essa chama da esperança, essa chama da salvação, essa chama viva no seu coração, que o seu Deus vai voltar para te buscar? O Senhor, ele vai voltar. E nós, assim como todos os seres desta terra, vamos nos apresentar perante ele. Que possamos ser achados com aqueles que têm a lamparina, a candeia acesa. E assim receber aquela maravilhosa frase: vinde, benditos de meu Pai. Entra no meu descanso eterno. Meus irmãos, nós passamos por muitas lutas, mas nós não podemos resistir. Precisamos perseverar em fé a cada dia. Como Paulo fala no livro de Timóteo: eu combati o bom combate, completei a carreira e no final eu guardei a minha fé. Mesmo que você perca a sua vida nas lutas deste mundo, o mais importante é você guardar a sua fé. A fé verdadeira, genuína. Que o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E todos nós estaremos reunidos neste dia, pela sua misericórdia, pela sua graça. Santo Deus, amado Pai, graça nós te damos pela meditação em tua palavra, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A tua palavra é a direção que nós precisamos nos nossos dias, Senhor. Por mais que nós sejamos falhos, Pai amado, por meio dessa meditação e todas as outras que têm sido pregadas nesse santuário, Pai, nos dê esse alimento que nós precisamos, o fortalecimento que nós precisamos nos nossos dias para manter-nos firmes na caminhada que nos levará até Ti.
Meu Deus, diversas são as lutas que nós enfrentamos por amor a Ti, Pai. Pedimos hoje, nos fortalece, alimenta a nossa fé por meio da Tua palavra, Senhor. Nos firma na verdade, na Tua palavra, Pai. Para que quando o Senhor vier, nós não sejamos achados entre aqueles traidores falsos, mas venhamos ser achados como a Tua noiva, que preserva os bons costumes, que preserva a verdade, que preserva o Teu amor. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Nós somos falhos, pecadores, Senhor, diversas vezes infiéis a Ti, e se não fosse pela Tua misericórdia, nós seríamos consumidos. Pedimos, Pai, a Tua graça, o Teu favor. Nos ensina, Senhor, a cada dia como caminhar, Pai, mantendo firme, Senhor, nos nossos corações a nossa responsabilidade que temos com a salvação, com a santidade, com o zelo da fé. Pai, tem misericórdia de nossas vidas, Pai. E se há aqueles do nosso meio com a fé fraca, abalada, Senhor, aviva esses corações. Traga vida, Senhor, a esse vale de ossos secos, em nome do Senhor Jesus. Pois Tu és aquele que é o dono da vida, Senhor. Desperta a vida nos nossos corações. Pedimos mais uma vez pela Tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia da Tua igreja. Nos ajuda a caminhar, Senhor, em direção a Ti, para que possamos, Senhor, no final dessa trajetória, escutarmos que nós seremos bem-vindos em Tua morada, Pai. Nós não queremos ser deixados neste mundo. Pedimos a Tua misericórdia em nossas vidas e que a fé na Tua salvação esteja cada dia firme em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém.